Galera, olá galera, nessa terceira aula aí sobre derivadas, vamos estudar a definição aqui, né, que eu estou nomeando de definição 1, que é o que a gente já viu nas duas primeiras aulas, né, mas é só para a gente focar nesta expressão aqui, tá? Então, a derivada em um ponto x igual a, né, que tem coordenada x igual a, de uma função f, e a gente chama de f' de a, ela vai ser igual ao limite de f de x menos f de a sobre x menos a quando x tende a. Então isso já foi falado nas duas primeiras aulas, né? Só para formalizar aqui agora que isso é a minha definição de derivada, tá? Se este limite existir, tá? Então a gente fala, existir lá e chegar num valor numérico, a gente fala que f de a é igual a esse limite, tá? Esse valor. Porém, como todo limite pode existir ou não, né? No estudo de limite, pode cair numa expressão que o limite não exista, tá? Ou que vai para mais ou menos infinito, né? Então, se tal limite não existir, a gente fala que não existe a derivada nesse ponto x igual a a, tá? Vamos ver o exemplo aqui, né? Vamos estudar um exemplo aqui e discutir essa ideia, tá? Então, exemplo 2. Calcule, caso exista, a derivada de f de x igual a módulo de x em x igual a zero. Então, primeira coisa, eu tenho uma particularidade aí quando envolve módulo. F de x igual a função modular x, módulo de x, eu tenho que redefinir f de x para duas sentenças, né? Por quê? Se o x for maior ou igual que zero, o módulo de x é x, né? Então, pego o número maior que zero, 10. Ué, módulo de 10 é 10, é o próprio x, tá bom? Porém, se meu x for negativo, ó, essa condição aqui, o módulo dele é menos ele. Então, imagina que eu tenho lá, x é menos 10, menor do que zero. O módulo de menos 10 é 10, então eu tenho que multiplicar esse número x que está dentro por menos 1 para ele virar negativo e ser o valor do módulo, né? Então, isso aqui é o estudo de módulo, tá? De valor absoluto, tá? Então, agora eu quero calcular a derivada de f de x em x igual a zero. Como a minha derivada é um limite, né? E no caso aqui, como eu estou estudando x igual a zero, eu tenho que a minha função exatamente o zero, ela divide a minha função em duas sentenças, né? Existe uma sentença para antes do zero e uma sentença para depois ou mesmo no zero. Então, tem que calcular limites laterais, né? Então, eu vou calcular primeiro o limite de f de x menos f de zero sobre x menos zero, quando x tende a zero pela direita. Então, aqui vai ficar, substituindo, quando x tende a zero pela direita, f de x é x, tá bom? Porque o x é maior ou igual que zero. Então, ó, f de x é x, menos o f de zero, que é zero, módulo de zero é zero, e aqui embaixo x menos zero. Resolvendo as expressões aqui, eu vou ficar com x dividido por x, que é 1. Nota que eu não passei o limite ainda, por isso que eu repeti limite, x tendendo a zero pela direita, igual 1, de 1, né? E aí o limite da constante é a própria constante 1. Beleza, ó, tá aqui. Agora eu vou calcular esse mesmo limite, né, que é a definição de derivada, para o x tendendo a zero pela direita. Então, o f de x agora ele é menos x, tá? O f de zero continua sendo zero, e aqui embaixo x menos zero, mesmo x tendendo a zero pela esquerda. Quando eu resolver as expressões, eu vou ficar com menos x dividido por x dentro do limite. E menos x dividido por x vai dar menos 1. Limite de menos 1 quando x tende a zero pela esquerda é menos 1. Então, aqui está o outro limite. Aí, nota o seguinte. O limite dessa expressão, que é a minha derivada, né? Quando x tende a zero pela direita, é 1 e é diferente de menos 1.
que é o limite daquela mesma expressão, né, que nos fornece a derivada, o x tendendo a zero pela esquerda. O que significa isso no estudo de limite? Significa que o limite dessa expressão f de x menos f de zero sobre x menos zero não existe, tá? Ou seja, não existe a derivada, tá, no ponto x igual a zero. Não existe f' de zero, tá? E aí, o que significa isso graficamente? Vamos ver o que está acontecendo aqui no gráfico dessa função. Essa função aqui tem uma característica. Aqui, quando o x é zero, no ponto 0, 0 até, né, que é a origem do plano cartesiano aqui, nota que tem um bico aqui, tá? Então, graficamente, onde a função forma um bico, se a função tiver um bico, nesse bico não existe derivada, tá bom? Então, toda vez que eu pegar uma função e tiver um bico na função, se eu conseguir identificar o gráfico dela, né? Às vezes é fornecido um gráfico e pergunta se a função é derivável, né, possui derivada em um determinado ponto, valor de x. Aí vocês vão chegar naquele valor de x e vão ver que o gráfico possui um bico, uma ponta. Então não vai existir derivada naquela ponta, tá bom? Isso porque aqui nesse bico eu não consigo determinar uma única derivada, uma única reta tangente, né? Aqui eu poderia... Aqui fica indeterminada a minha reta tangente, na verdade, porque eu vou ter infinitas possibilidades aqui, tá? Assim, eu gosto de pensar um pouco assim, tá? Uma ideia intuitiva, tá bom? Aqui eu não consigo determinar uma reta tangente nesse ponto, por causa do bico. Então, a não existência, tá, daquele limite significa que a minha função no ponto que você escolheu tem um bico, tá? Tem uma ponta. Graficamente, esse é o significado. Estou falando de forma um pouco mais grosseira para ver se facilita o entendimento, tá? Mas graficamente é isso, tá? Aqui só explicando no texto, tá? O que eu já falei. Vamos comentar aqui a definição 2 agora. A definição 2, na verdade, é uma definição importante porque ela vai nos fornecer, na verdade, a função derivada. Uma coisa é eu calcular a derivada em um ponto e determinar um valor, tá? Um valor numérico. Outra coisa, eu tenho uma função e quero calcular a função e quero determinar a função derivada, tá? Então, por exemplo, tem a função x ao cubo, eu quero determinar a função derivada de x ao cubo. Dá para eu fazer isso. E aí, se eu quiser estudar num determinado ponto, depois eu jogo esse valor na função derivada, tá? Nota que aqui f de x mais h menos f de x sobre h, o que eu estou fazendo? Você imagina, lá na primeira aula, que aquele meu ponto B, eu, em vez de colocar a coordenada x dele se aproximando do valor lá A, eu colocasse um acréscimo no valor, um acréscimo ou decréscimo, esse mais h aí, tá? O h poderia ser negativo também, tem que pensar nele só tendendo a zero. Mas pensa o seguinte, que a coordenada x do meu B, eu fixasse o meu ponto de tangência como x e y, tá? No caso aqui seria x e f de x. E o meu ponto B, eu sempre, a coordenada x dele, eu, em vez de falar que era o x como estava lá, eu fizesse como acréscimo, eu chamasse, ah não, essa coordenada B vai ser o meu valor x mais alguma coisa, porque é diferente, né? Tá? Então pode estar oscilando ali, tá? Tudo bem? E aí meu f de A é o próprio f de x, e embaixo x menos A, na verdade, o h é essa diferençazinha, esse acréscimo, né? Então x menos A é igual a h. Na verdade, estou fazendo um processo de mudança de variável, tá? E aí, o que eu ganho com isso? Vamos ver se tem um exemplo aqui. Ah, voltou lá em cima, porque eu deixei selecionado aqui em cima. Vamos voltar para cá. Tá? Então tá aqui a definição 2 e essa expressão, tá? Então olha só, vamos ver um exemplo aqui para explicar melhor para você.
Ó, sendo f de x igual a x ao cubo, calcule f' de x. Então, nota que eu não quero calcular o f' de 2, ou de 3, de menos 5. Eu não estou dando valor numérico, eu quero determinar a minha função derivada, tá bom? E aí eu vou usar, quando eu quiser determinar a função derivada, gente, não tem jeito, eu tenho que usar a definição 2, tá? Tudo bem? Então, ó, f' de x, vou usar a definição, que é como se fosse uma formulazinha que está ali em cima, né? A definição 2. F de x mais h menos f de x, isso sobre h, h tendendo a zero. Aí tem que tomar cuidado, né? Porque f de x mais h, o que significa? Eu estou pegando x mais h e substituindo na f de x. Vou dar até uma ênfase aqui, ó. Essa expressão aqui que eu selecionei ali, ela é a f de x mais h, tá? Então toma cuidado, no lugar do x eu tenho que botar x mais h, tá bom? E aí, então aqui eu vou pro próximo passo. Nota que eu tenho uma determinação, que se eu substituir o h por zero, vai dar 0 sobre 0, tá? Isso aí vocês verifiquem aí para mim. Então tem que tirar essa indeterminação. Mas vamos desenvolver o cubo da soma aqui, que é o x mais h elevado a 3. Vai dar o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, tá bom? Então, essa expressão toda aqui, isso aí tem na apostila lá no primeiro capítulo, né? Isso aqui é quem? X mais h elevado a 3. A gente deixa eu tentar colorir aqui também, tá? E aparece menos x aqui, que já está aqui, ó, menos x, só repetir. Agora nota o seguinte, esse x ao cubo aqui, desculpa gente, menos x ao cubo que aparece aqui, tá? Que já é daqui, eu só repeti o menos x ao cubo. Aí nota que aqui eu tenho x ao cubo aqui. Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui. Só essa partezinha. X ao cubo menos x ao cubo. Então essas parcelas se anulam. Então vai sobrar o que para mim? Mais 3x ao quadrado h. Mais 3xh ao quadrado mais h ao cubo. Isso sobre h. Nota que eu tenho um problema do h aqui embaixo, tá? E em cima também eu tenho um problema do h, porque quando eu substituir o h por zero, eu vou zerar todas as parcelas, vai dar 0 sobre 0. Mas nota que ter o h em todas as parcelas aqui em cima me ajuda, porque eu coloco o h em evidência aqui, o h em evidência, ó. E aí, quando eu coloco o h em evidência, ele vai ficar multiplicando, abre parênteses, 3x ao quadrado, mais 3xh, mais h ao quadrado. Isso tudo sobre h. Eu posso simplificar, h dividido por h é 1. Então, 1 no denominador não vai alterar nada para mim. Vai sobrar o que para mim? Limite de 3x ao quadrado, mais 3xh, mais h ao quadrado. Agora eu tirei minha indeterminação. É só eu substituir o h por zero. Note que na definição 2, a minha variável passa a ser o h, tá bom? Eu estou estudando, tá, o limite dessas funções, das funções, quando o h tende a zero, tá bom? Não é quando o x tende a algum valor, é quando o h tende a zero, tá? Então aqui para mim o h é a variável que eu estou estudando o limite, que eu estou passando o limite. Então aqui, ó, onde tem o h eu boto zero, vai ficar 3x ao quadrado mais 3x vezes 0 mais 0 ao quadrado. Nota que 0 ao quadrado é 0, 3 vezes x vezes 0 também vai dar 0. Vai sobrar para mim só a primeira parcelinha aqui, que é 3x elevado a 2, tá?
Então, f' de x é igual a 3 vezes x ao quadrado, tá? Na próxima aula eu vou falar de algumas técnicas, tá? Que vai nos facilitar, tá bom? Por meio dessas definições, da definição 2, principalmente, nós vamos determinar algumas regras. Por quê? Essa função aqui, f de x igual a x ao cubo, eu posso calcular a derivada dela de uma forma direta, se eu conhecer a técnica, né? Eu não preciso fazer esse caminho todo, ela é até bem direta, mas isso aí vai ficar para as próximas aulas. Valeu, galera, bons estudos e até a próxima videoaula aí.